Que Deus te abençoe e te guarde. Não, calma, não está terminando. Pelo contrário, está só começando. A Quinta Teológica de hoje é sobre abençoar. E eu sou o Pastor Alan. Toda quinta, aqui no Teo Legal, nós temos um estudo. Algumas vezes sobre um tema específico, como é o caso de hoje. Algumas vezes sobre um texto específico. Algumas vezes sobre algum postulado teológico. Mas a proposta é sempre trazer um estudo que seja algo de boa teologia, mas que seja algo aplicável à sua vida, algo prático para o seu dia a dia, algo que possa ser uma ferramenta a mais para facilitar a sua vida e principalmente para aumentar a sua comunhão com Deus e aumentar o seu conhecimento da palavra. Por isso, se você tem qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer desejo de conhecer melhor um determinado trecho, você pode colocar ou aqui como comentário ou entrar em contato. Os nossos contatos estão na descrição e na medida do possível nós vamos atendendo. Do mesmo modo, se você ainda não está inscrito no canal, você pode se inscrever e dar um curtir, um joinha nesse vídeo, porque isso nos ajuda bastante. Se você acha que essa mensagem ela é interessante para você enviar para alguém, você pode fazer isso também. E na nossa playlist você tem outros estudos que você também pode acessar e também pode enviar para os seus amigos, para alguém da família, para algum conhecido seu. Então nós estamos à disposição para lhe atender e principalmente para abençoar a sua vida. O estudo de hoje é sobre bênção, sobre formas de abençoar, sobre por que e como abençoar e algumas práticas e tradições que nós temos. Então, eu queria começar esse estudo justamente falando sobre isso, sobre a ideia de estarmos abençoando e de entendermos o que esse verbo tão utilizado significa. Por que que ela é uma prática que nós ainda mantemos e se isso ainda se aplica na nossa vida hoje? Eu sei que todo mundo aqui gosta de receber uma bênção, isso soa bem ao ouvido, isso acalma muitas vezes o coração, mas qual é o fundamento bíblico disso? Da onde que vem essa ideia? Da onde que vem essa prática? Bom, abençoar é tão antigo quanto a própria existência humana. Deus, ao olhar a sua criação, ele profere um juízo sobre a sua criação. Deus fala, após a criação, Deus fala que o que ele viu era bom. O que foi criado pela sua palavra era bom. E abençoar, na sua raiz, a palavra, o verbo, abençoar, ele vem de soar, né? Produzir som. Então, bem soar, soar bem, é produzir um bom som. Do mesmo modo que bem dizer. Bem dizer é dizer bem, é falar algo bom, é emitir um bom juízo a respeito de determinada pessoa. Né? Então, abençoar ou bendizer são sinônimos, são verbos equivalentes. Abençoar ou bendizer é dizer bem, é falar bem, é emitir um bom juízo ou prestar um bom testemunho a respeito de determinada pessoa. Evidentemente que quando a gente fala sobre isso, bendizer uma pessoa, abençoar uma pessoa, não significa, primeiro, que você está achando que essa pessoa é perfeita, né? Todos nós temos nossos defeitos, temos as nossas falhas e vamos trabalhando, tentando saná-las num processo paulatino, gradual, progressivo de santificação, que ainda não se completou, por isso que inclusive ainda estamos aqui, né? Mas é o processo, é passo a passo, é dia a dia que isso vai acontecendo. Do mesmo modo, não significa que você está sendo conivente ou você não está levando em consideração as colocações que essa pessoa, os erros que essa pessoa tem,
O que você está fazendo, na verdade, é dizer, ei, os seus problemas, os seus defeitos, as suas falhas são importantes, são consideráveis, é preciso trabalhar, mas elas não desfazem a grandeza que você tem por ser filho de Deus, ou elas não desfazem o amor de Deus por você. Portanto, o seu valor como pessoa não deixa de existir, apesar dos seus erros, apesar das suas falhas. Então, falar bem de alguém, fazer um bom juízo de alguém, dar credibilidade para alguém é uma forma de criar um ambiente positivo. Toda bênção é unidirecional e reflexiva. Isso é muito importante nós entendermos. A pessoa que abençoa, ela faz um movimento unidirecional e reflexivo. Unidirecional por quê? Porque a bênção é sempre em uma direção só. É a pessoa que prolatou a bênção em direção a quem recebe. A pessoa que recebe não precisa fazer nada. Eu vou mostrar para vocês depois um costume que eu aprendi com o meu avô. Meu avô foi pastor muitos anos também, já faleceu ele, mas ele me ensinou uma prática de como receber a bênção que eu vou compartilhar com vocês até o fim do vídeo. Então você vai ter que assistir até o final para você conhecer como que meu avô me ensinou e eu nunca mais esqueci e tenho ensinado para a quem eu posso ter ensinado também. Mas se a pessoa não fizer nada, ainda assim a sua bênção está valendo. Ela é como uma flecha lançada, como uma palavra proferida, como uma palavra professada. Você externa isso e pronto, né? A pessoa não precisa fazer nada. Mas eu disse também que abençoar é um ato reflexivo. Por quê? Porque você, ao abençoar alguém, você cria em si um ambiente de valorizar o que há de bom, valorizar o que há de melhor, é criar em si ideias, pensamentos positivos. Você cria um ambiente de positividade em você, na sua mente, no seu coração. Você deseja o bem para o outro. Mas aí, como é desejar o bem para o outro? Bom, desejar o bem para quem é nosso amigo, desejar o bem para quem caminha com a gente, para quem é da nossa família, é muito fácil. Então nós devemos abençoar essas pessoas. Mas e quem é contra nós? Como nós devemos agir? Será que há algum respaldo bíblico para isso? Olha só o que Jesus diz em Lucas capítulo 6, versículo 28. Essas são palavras do próprio Jesus. Jesus nos ensina a abençoar até os que não são tão nossos amigos. Olha o que ele diz. Bendizei aos que vos maldizem. Então, o contrário de bem dizer é mal dizer, né? Então, dizer mal. Aqueles que te julgam mal, mesmo assim, a esses nós devemos abençoar. Por quê? Porque essa é a lógica de Jesus. É pagar o mal que nos fazem com o bem que nós podemos fazer. Por quê? Porque cada um dá aquilo que tem. Ou, como diz o versículo, a boca fala do que o coração está cheio. Se você recebeu um mau juízo de alguém, ok, eu ajo em amor. Se você não age em amor, quem está perdendo é quem não agiu. Você cria a sua atitude em amor, porque é isso que você demonstra. Eu tenho o amor de Deus no meu coração, portanto eu agirei pelo bem. Eu vou combater o mal com o bem, e eu vou combater o mal com o amor de Deus. É isso que é a recomendação de Jesus. Bem dizer aos que maldizem é vencer o mal através do bem, é não usar as mesmas armas, é usar armas celestiais, é usar a ferramenta de Deus. Se Deus é amor, nós agimos para com o outro em amor. Por isso, combater o mal com o bem é um instrumento que Jesus nos dá para amar o outro e para abençoar a vida do outro. E aí, quem é esse outro? Quem nós devemos abençoar? A quem nós devemos dirigir as nossas bênçãos? Bom, há também um texto que vai dizer isso. O apóstolo Paulo,
Em 1 Timóteo capítulo 2, ele vai nos ensinar a quem nós devemos abençoar. Vamos ver? 1 Timóteo capítulo 2 vai dizer que nós devemos, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Vou repetir. Recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. E aí ele vai dilapidar, ele vai externar também quem são homens especiais aqui. Pelos reis e por todos que exercem alguma autoridade, para que tenhamos vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Então, Paulo está dizendo aqui, antes de falar da autoridade, porque a autoridade é representativa, a autoridade representa o determinado povo, antes de falar da autoridade, ele fala assim, por todas as pessoas. Por todas as pessoas, não é por todas as pessoas que você gosta, não é por todas as pessoas que te querem bem, mas é realmente por todos mesmo. Então, a ideia de Paulo é que todas as pessoas sejam abençoadas. E aí eu queria, antes de continuar, chamar a atenção para um detalhe. Abençoar, pelas referências bíblicas, nós abençoamos apenas pessoas. Nós, por exemplo, se você tem o seu costume, na minha casa nós temos o costume de, antes de comer, antes de qualquer refeição, nós nos reunimos à mesa e oramos. Né? Aquela não é uma oração de bênção para o alimento, aquela é uma oração de consagração pelo alimento. E naquele momento nós também aproveitamos para abençoar as pessoas que interferiram na produção, seja porque prepararam, seja porque elaboraram para ter condições de adquirir aquele alimento, seja porque em alguma etapa do processo produtivo daquele alimento as pessoas interferiram. Então, o agricultor que plantou lá no banhado, lá no alagado, plantou o pezinho de arroz, ele nem vai saber, mas mais cedo ou mais tarde, o arroz que ele plantou lá, que foi colhido e que chegou na minha mesa, eu pedi a Deus, agradeci a Deus pela vida daquele agricultor, por ele realizar o seu ofício e assim eu ter o que comer. Do mesmo modo, eu agradeço por cada um dos alunos que se matricularam na faculdade, porque assim eu tenho emprego e aí com o emprego eu posso adquirir o alimento. Então, todos que participam da cadeia produtiva, direta ou indiretamente, eu oro pela vida deles e abençoo a vida deles através do reconhecimento da provisão divina sobre aquela mesa com alimentos. Nós também, na minha casa, esse é o costume, nós oramos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos e pelos que necessitam. Olha que curioso, eu tenho um primo que ele já faz mais detalhado. Ele, nas suas orações, ele gosta de, sempre quando vamos orar pelos alimentos, ele gosta de orar pela viúva, pelo estrangeiro e pelo órfão. Gosta de nomear esses três entes que Deus pede um cuidado especial, né? Então a oração dele é mais declaratória, é mais detalhada, ou mais detalhista do que a minha. Mas a intenção do coração, ela permanece. Então quando nós vamos, por exemplo, quando nós vamos ofertar o dízimo, quando nós vamos depositar o dízimo, quando nós vamos dar uma oferta à igreja, nós não estamos abençoando aquele valor, nós estamos consagrando aquele valor e pedindo que Deus abençoe as pessoas que usarão aquele valor, aquele erário, para os benefícios do reino, para a glória de Deus. Então, a ideia é sempre essa, nós abençoamos pessoas e coisas, nós podemos consagrar as coisas, né? E a ideia também é de abençoar as pessoas que são
mais frágeis, ou seja, as pessoas que, de qualquer modo, dentro da organização social, as pessoas que estão abaixo de nós. Porque quando as pessoas que estão abaixo de nós são abençoadas pelas autoridades ou por alguém que está em uma posição superior, essa pessoa se sente protegida, essa pessoa se sente mais valorizada, essa pessoa se sente mais respeitada. Ao mesmo tempo, quando nós fazemos isso por uma autoridade, quando nós abençoamos quem está acima de nós, nós estamos dando a essa pessoa mais força, mais vitalidade e mais autoridade para que ela faça a boa escolha, tome a boa decisão. Então, nós, no fim das contas, nós somos abençoados, tanto no instante em que abençoamos a pessoa que está mais abaixo, quanto a pessoa que está mais acima, né? Então, nós podemos abençoar podemos não, nós devemos abençoar todas as pessoas. Do mesmo modo, Lucas 11:11 vai ter uma pergunta que Jesus faz, que provoca uma reflexão. Olha o que Lucas 11:11 diz. E qual o pai entre vós que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Então aqui Jesus está dizendo, qual pai, sendo pai efetivamente, qual pai fará o mal de dar uma pedra para um filho que está pedindo um pedaço de pão? Nenhum, né? Nenhuma pessoa que tenha efetivamente o sentimento de pai faria uma coisa dessa. Então a ideia aqui é que nós podemos abençoar as pessoas. Eu sei que abençoar ou bem dizer, na sua raiz, na essência da palavra, é dizer bem, é proferir alguma coisa. Já relatei isso. Mas quando nós vamos abençoar alguém, nós podemos abençoar alguém também com serviço, com doações, com bens materiais, nesse caso do exemplo de Jesus, com um pedaço de pão para alimentar uma pobre criança faminta. Ou você pode fazer uma doação de uma cesta básica para alguém que necessita, quando você faz uma oferta, por exemplo, para um missionário, quando você faz uma doação para alguém, ou quando, por exemplo, você presta um serviço. Vou usar um exemplo, e não vou dizer o nome porque ele não pedi para ele, mas me ocorreu agora. A nossa igreja tem vários alunos que estão na faculdade, e essa semana me mandou a sua monografia. Assim, professor, eu escrevi a monografia, enviei, e aí agora voltou a correção. Você me ajuda? Claro, sem problema nenhum. Sentei lá no meu computador, abri o arquivo dele e fiz os apontamentos e as correções que o professor pediu. Ele estava com dificuldade nisso. Não é que eu sou melhor, é que eu já passei essa etapa. Então eu já conheço esse percalço, eu o abençoei com o meu conhecimento, com a minha prática e com uma ação. Coloquei em prática a ação de revisar o texto dele, levando em consideração os apontamentos que o orientador dele tinha feito. Então, há muitos modos de nós abençoarmos as pessoas. As atitudes nossas podem abençoar as pessoas. E aí, eu queria lembrar de uma bênção bem especial que tem em Gênesis, capítulo 27, versículos 28 e 29. Que é a bênção de Isaac para o seu filho Jacó. Jacó que depois virá a se chamar Israel. Então Isaac, ao abençoar o seu filho Jacó, Isaac diz assim: que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e com muito vinho. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor dos seus irmãos, e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te bendizerem. Quando ele está falando aqui de Deus conceder do céu o orvalho, o homem não tem domínio nenhum sobre o orvalho que vem do céu. Nós não conseguimos determinar como é o orvalho que vem do céu. Eu sei, porque
ainda tenho contato pessoal de Curitiba, eu sei que Curitiba agora está passando por uma estiagem. Tem pouca chuva acontecendo aí. E nós não temos domínio sobre isso. Nós podemos trabalhar racionando a água, fazendo um melhor uso dos recursos hídricos, mas nós não temos como garantir que venha o orvalho, a provisão do orvalho ou da chuva. Não há o que fazer. Então, quando Isaac se refere a conceder do céu o orvalho, ele está dizendo as bênçãos que o homem não tem domínio, as bênçãos que serão bênçãos do céu, serão bênçãos diretamente de uma provisão divina, dadas deliberadamente pela vontade de Deus. Essas bênçãos aconteçam sobre a sua vida. Mas olha o segundo trecho, e ele fala assim: da terra a riqueza com muito cereal e muito vinho. Primeiro, o cereal até nasce naturalmente na natureza, mas nesse caso ele está falando que o fruto das tuas mãos, o fruto do seu trabalho, o fruto daquilo que você efetivamente plantou, aquilo que você fez, aquilo que você se dedicou, que isso seja também abençoado. Essa bênção de Isaac me diz muito, justamente por isso, porque o desejo do pai é o seguinte, que aquilo que você tem domínio, aquilo que você pode fazer, aquilo que você precisa fazer algo em contrapartida, que isso seja abençoado. Mas naquilo que você também não tem interferência, naquilo que você não pode fazer nada, que isso seja também abençoado. Existem coisas que acontecem na vida da gente, existem coisas que sobre as quais nós não temos domínio. Ninguém tem domínio, por exemplo, sobre sua saúde. Basta um pequeno vírus vindo de uma pequena cidade, ou de uma cidade qualquer lá do interior da China, para parar o mundo inteiro. Isso, hipoteticamente, vamos supor que pudesse acontecer. Você sabe que isso está acontecendo. A ideia é que sobre essas coisas nós não temos domínio, mas nós passaremos por elas ainda assim sendo bênção. Portanto, é uma atitude inclusive do nosso coração. O que está acontecendo? O que fazer nessa quarentena? Eu tenho a resposta e ela é muito simples. Permanecer sendo uma bênção. Permanecer buscando a bênção de Deus. Ah, mas como? Aí nós vamos vendo na caminhada. Mas seja qual for a situação, do nosso domínio ou sem o nosso domínio, nós permanecemos buscando a bênção de Deus. E aí a bênção de Isaac, ela continua ainda, de Isaac para Jacó, ela continua ainda dizendo que as nações, os filhos da sua mãe e tal, ou seja, ela é uma bênção que Isaac ali quer dizer que essa bênção, que essa riqueza, essa provisão divina não se encerre em você, mas permaneça por toda a nação. E é por isso, inclusive, que ao fim dos cultos, nós abençoamos também as pessoas. E aí, então, o culto nosso funciona assim. Nós temos um primeiro período de contemplação, em que nós usamos normalmente o louvor para isso. Então, nós temos esse primeiro período de contemplação, com um louvor. Nós declaramos quem Deus é, e uma das declarações é que Deus é provedor. Portanto, nós reconhecemos a provisão divina. É por isso que o momento dos dízimos e ofertas, ele acontece durante o período de louvor, porque essa é uma forma, todo louvor, a sua centralidade, a sua razão de existência, é na hora que nós declaramos quem Deus é para nós. Por isso, as nossas músicas, os nossos hinos devem sempre ter essa intenção, declarando quem Deus é na nossa vida. E aí nós declaramos, inclusive com nossos dízimos e as nossas ofertas, que Deus é o provedor. Depois desse período de louvor, vem o período de ministração, ou seja, o período da palavra. É o período em que nós vamos nos alimentar, nós vamos conhecer mais a Deus, nós vamos conhecer mais da palavra de Deus e da aplicação que ela tem à nossa vida. E aí, ao fim do culto, ao final da ministração, nós normalmente oramos, justamente pedindo que aquele conhecimento que entrou na cabeça se sedimente ao coração e que se espalhe por todo o corpo para entrar em prática. Essa é a razão pela qual nós oramos
ao fim do estudo, ao fim da didática, ao fim da homilia, ao fim da exposição da palavra. E aí, o culto normalmente encerra com a bênção. E esse trecho é um trecho bem bacana, que tem uma atitude especial que o meu avô ensinou. Só que esse trecho eu não posso ensinar sozinho. Então agora nós vamos fazer uma rápida pausa, você nem vai notar, mas eu vou fazer uma pequena pausa porque eu preciso de um ajudante. E tá passando um moço por aqui que eu nem sei quem é, mas tem um moço que tá passando aqui, ele tá muito bonito, eu vou convidar ele para me ajudar, tá bom? Então agora que eu já tenho um ajudante, eu queria contar para vocês por que nós fazemos, como fazemos ao fim do culto. Então, provavelmente você já sabe como é a bênção ao fim do culto, mas talvez você não saiba o porquê é assim. Então, eu queria te contar essa curiosidade hoje também. Então, ao final do culto, sempre a pessoa que vai dar a bênção, ela sempre levanta uma das mãos. Né? Se você olhar imagens, é muito comum imagens de figuras religiosas estarem com a mão, inclusive com os dedos nessa posição. Não sei exatamente porquê, mas os dedos assim, mas a mão levantada. Nós sempre levantamos a mão, fazemos a posição assim, para prolatar a bênção. Mas o meu avô me ensinou uma maneira bem bacana que esse moço vai me ajudar. Como é o seu nome, senhor? Daniel. Esse moço que se chama Daniel, que eu não sei quem é, mas é um moço muito bonito, está com uma camisa muito bonita, estava passando por aqui, um pequeno gajo português qualquer, ele vai me ajudar a demonstrar para vocês. Então, na nossa representação aqui, o Daniel é uma pessoa que está na igreja assistindo o culto, e eu sou o pastor que darei a bênção. E aí, Daniel, como é que a gente faz? O pastor levanta a mão, e a pessoa? Para receber a bênção, a gente estende a mão. Estende a mão. Então, como o Daniel está falando, a pessoa que vai receber a bênção, ela estende a mão. E aí, o pastor fala a bênção e a gente? Guarda no coração. E a gente guarda a bênção no coração. Esse foi o sistema que o meu avô me ensinou. Se você acha bonitinho, você pode ficar à vontade de usar também. Então, estende a mão, o pastor dá a bênção e guarda no coração. Guarda ela no coração. Muito obrigado, senhor ajudante. Muito obrigado. A ideia de imposição de mãos é uma prática cristã bastante comum. É uma prática, inclusive, que surge no Velho Testamento. Se você lembra, ao abrir o mar se abre com Moisés, com ele levantando a mão. Não é levantando o cajado, não. Olha lá nas Escrituras. Moisés levanta a mão sobre o mar e o mar vai se abrir. Ao mesmo modo, em Êxodo 17, capítulo 17, versículo 11, Moisés levanta a mão na luta contra os amalequitas e enquanto ele está com as mãos levantadas, o exército israelita está vencendo a batalha. O exército hebreu está vencendo a batalha. Na hora que ele baixa as mãos, porque cansa ficar a batalha toda com a mão levantada, o exército começa a perder. Aí o que acontece é que vem o pessoal segurar a mão dele levantada para ele ficar impondo as mãos. Mas essa ideia de imposição de mãos não é só com Moisés. Marcos 16, 18, palavras do próprio Jesus, diz que imporão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Ou seja, aquilo que mexeu no seu coração na hora da palavra, que você entregou a Deus na hora da oração, e que machucou ali o seu coração, porque ser curado, ser tratado dói, machuca. Isso, a imposição de mãos traz cura. Um exemplo bem claro disso aconteceu com Paulo. Paulo, no caminho de Damasco, tem um encontro com Jesus e aí os seus olhos ficam tampados, ele fica sem visão e diz que os seus olhos ficaram cobertos como por escamas, né? E aí Paulo é então curado por Ananias. Ananias não queria muito ir lá, porque Paulo era perseguidor da igreja e tal, mas o próprio Jesus aparece para Ananias e diz, vá lá e ore por Paulo, e aí, então Saulo, né? Vá lá e ore por Saulo de Tarso. Ananias vai, ora, e Paulo é curado, as escamas caíram dos seus olhos. Então a imposição de mãos ao final do culto tem essa função.
E aí há dois tipos de bênçãos que são comuns de serem feitas. A primeira é a bênção que nós chamamos de bênção apostólica, ou seja, uma bênção que os apóstolos faziam e que Paulo escreveu em 2 Coríntios 13, 14. Paulo ensina, então, à igreja de Coríntios essa bênção que diz assim: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Qual é a ideia? Às vezes a gente varia aqui um pouco. Primeiro a gente coloca o amor de Deus, depois a graça de Jesus. Às vezes a gente varia um pouco, trocando que aqui fala a comunhão do Espírito Santo. Às vezes a gente troca um pouco colocando as consolações do Espírito Santo. Porque a ideia é que ela seja plena, né? Já reconhecendo não só a Trindade, mas reconhecendo a obra de cada uma das pessoas da Trindade. Ou seja, Deus, amor, ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo super conhecido. Então, o amor de Deus, né, provoca uma ação. Jesus, vai conquistar a nossa identidade como filho através do seu sacrifício na cruz. Por isso que recebemos de graça nos foi dado. Então, nós recebemos o amor de Deus através da graça de Jesus, mas Jesus disse que nós não ficaríamos sozinhos. Por isso, nós estamos em comunhão com Deus, por isso a comunhão do Espírito Santo, nós estamos conectados com Deus pela presença do Espírito Santo dentro de nós. Mas ao mesmo tempo, naquelas dores, naquelas aflições, naqueles momentos de intempérie, naqueles momentos em que a nossa vida não está 100%, o Espírito Santo também traz a consolação. Por isso, às vezes, a gente troca ali, e dependendo da versão da Bíblia, ela vai dizer, ao invés de comunhão, às vezes ela vai dizer a consolação do Espírito Santo. Mas veja que tanto aqui a palavra comunhão como a palavra consolação, as duas aqui, uma nesse contexto e nessa aplicação, as duas servem como sinônimos, né? Então, as duas equivalem à mesma obra. E tem uma outra maneira de abençoar. Então, essa bênção é a bênção apostólica, criada ou prolatada pelos apóstolos. Tem uma outra que foi criada pelos sacerdotes, né? Foi criada para que os sacerdotes abençoem, e aí é uma determinação do próprio Deus, que vai estar lá em Números, que é chamada também de bênção araônica. Tem inclusive lá no Instagram da igreja, tem um devocional, um storyzinho bem curtinho, que eu recito ela em hebraico. Então lá no canal do Teu Legal eu vou colocar também o vídeo recitando ela em hebraico e vou mostrar a tela como é que escreve ela em hebraico. Números 6, 22 até o versículo 27, ele vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés: diga a Arão, sacerdote, diga a Arão e aos seus filhos, ou seja, diga ao sacerdote e aos próximos sacerdotes, ou seja, a linhagem sacerdotal deve sempre abençoar assim os israelitas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Então veja, quando ele fala assim, o Senhor te abençoe, Senhor aqui com letra maiúscula, né, o Altíssimo, o Senhor te abençoe e te guarde. Deus vai te abençoar e guardar você, vai te proteger. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Resplandecer o rosto é trocar o nosso rosto pelo rosto de Deus. Ou seja, as pessoas que são abençoadas por Deus, aos outros olharem para elas, elas verão não o seu próprio rosto. Ou seja, ao olhar para mim, as pessoas não deveriam ver a mim, mas deveriam ver o rosto do próprio Deus, né? E isso
traria graça e te conceda graça, e isso traria graça. As pessoas, ao olhar para uma pessoa que é abençoada, elas receberiam graça, elas se encantariam, ficariam agraciadas, gratas, ficariam felizes de conviver com essa pessoa. E aí, olha que legal, que o Senhor volte para ti o seu rosto. Ou seja, Deus não vai deixar de te ver, Deus não vai deixar de ouvir a sua oração, Deus não vai deixar de prestar atenção ao seu clamor, Deus não vai deixar de prestar atenção à sua súplica, né? Por quê? Porque você é a face do próprio Deus aqui. Ou seja, a ideia é que a sua vida é um reflexo de quem Deus é, ou da obra que Deus realiza aqui nessa terra. E isso faz o quê? E isso nos traz a paz, ou seja, as pessoas, ao olharem para você, Deus proverá a paz sobre a sua vida. Então, a ideia é exatamente essa, de que nós somos tanto recebedores quanto um veículo de bênção no nosso meio, com as pessoas que nós convivemos. Eu espero, honestamente, que esse estudo de hoje seja o que ele se propõe a ser, seja abençoador para a sua vida. Eu espero, honestamente, que a sua vida seja mais abençoada agora e, principalmente, que você se torne um agente de bênçãos. É o que o versículo diz: "Se tu uma bênção, seja você uma bênção", que você seja um veículo para abençoar as pessoas. Eu tenho tentado ser na sua vida com esses estudos. Espero que você tenha o mesmo desejo. Porque assim, todos, direto ou indiretamente, ganhamos com isso. Vamos encerrar então orando? Senhor, eu queria colocar diante do Senhor a vida de cada uma das pessoas que nos assiste agora. Que o Senhor possa estar abençoando essas pessoas, que o Senhor possa estar trazendo consolo aos seus corações, trazendo tranquilidade, trazendo paz, trazendo provisão sobre a vida de cada um. Nesse momento de adversidade, que o Senhor possa estar curando os corações, abrindo as portas do céu, mantendo os empregos, provendo novos empregos, provendo alimento mesmo sobre a mesa de cada um. Cuida da nossa família, abençoa a nossa saúde, cuida dos nossos queridos, cuida da nossa igreja, para que nós possamos permanecer sendo aquilo que nós nos propomos a ser. Canais de bênção, veículos de bênção sobre a vida de cada um. Eu coloco a vida das pessoas que estão assistindo esse vídeo e das pessoas que receberam esse vídeo por recomendação de alguém. Eu coloco a vida delas nas tuas mãos. Que elas realmente encontrem no Senhor consolo, graça e principalmente bênção. É o que eu te peço e desde já agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. E que você encontre aqui nos nossos estudos, no canal da igreja e principalmente no seu relacionamento com a igreja, ricas bênçãos. Porque ao ser abençoado, nós nos achegamos mais a Deus. Que o seu desejo, que o seu coração não se limite ao que Deus pode prover, mas que isso naturalmente flua para te aproximar ainda mais, não do que Deus faz, mas de quem Deus é.